É bom saber, é bom saber, é bom saber no ar, porque há milhões de coisas grandes para eu conquistar e eu não posso ficar aqui parado. E é chamando Raul Seixas que eu convoco todos vocês para a viagem do conhecimento, sobretudo você, estudante da rede pública, em quem eu aposto todas as minhas fichas. Vamos estudar numa boa? Quer se ligar? Quer saber do que está acontecendo neste momento no seu planeta? Então, tá na mídia, tá na prova. Em novembro de 1989, veio abaixo o Muro de Berlim, que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. A queda representou o primeiro passo para a reintegração da Alemanha. O Muro de Berlim não foi o único exemplo da separação de povos por uma barreira física. Atualmente, os Estados Unidos estão construindo um muro virtual para evitar a entrada de imigrantes pelo México. A barreira faz parte de um plano nacional aprovado pelo ex-presidente George W. Bush para o fortalecimento da segurança da fronteira. Torres de observação, radares, sensores de movimento e câmeras de alta tecnologia estão sendo utilizados para evitar a imigração ilegal. O valor total do projeto é de 15 milhões de dólares. Outro muro moderno para a separação de povos foi construído em 2002 pelo Estado de Israel em torno da Cisjordânia. Feito para separar o território israelense do território palestino, em muitos pontos, o muro ultrapassa os limites da área pertencente aos palestinos. A Corte Penal Internacional declarou o muro ilegal. Vocês já notaram como certos governantes gostam muito mais de construir muros do que pontes? Coisas que separam muito mais do que coisas que aproximam? Tivemos o mais famoso de todos, que foi o Muro de Berlim. Felizmente caiu em 1989. Mas depois vieram, outros muros. O dos Estados Unidos contra os mexicanos, dos israelenses contra os palestinos, e vai por aí. Sem falar naqueles muros invisíveis, que são os muros do preconceito, da intolerância e o pior de todos, que é o muro que separa os privilegiados do mundo dos pobres do planeta. Abaixo todos os muros. É por aí. Pois é, eu estou convidando todos vocês para um grande movimento de derrubada de todos os muros. Topa? Numa boa? Ah, eu sabia, mas vamos continuar aqui. A gente derruba muros estudando, pelo conhecimento, pelo saber. Assim fica muito mais fácil. E aquele assunto que você deveria ter na ponta da língua em relação ao qual ainda pode estar vacilando, a gente resolve aqui. É bom saber na base. Olho na tela. Pessoal, eu tenho dois corpos, um corpo A e um corpo B. Imagine que o corpo A encontra-se a 30 graus Celsius. Imagine que o corpo B encontra-se a 10 graus Celsius. O que é que podemos imaginar? Primeiro, o corpo A encontra-se com uma temperatura maior do que a do corpo B. Pois bem, se o corpo A encontra-se com uma temperatura maior do que o corpo B, significa que a agitação das moléculas do corpo A é muito mais intensa comparada com o corpo B. Pois bem, nesse princípio físico, vai existir uma energia em trânsito que vai partir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, que vamos definir essa energia como sendo calor. Pois bem, qual é a ideia importante para o vestibular? É pensar que o calor é uma energia que não está armazenada no corpo. O calor é uma energia que está sempre em trânsito devido aos dois corpos possuírem entre si temperaturas diferentes. E aí tem um erro conceitual muito importante que o pessoal divulga por aí. Eu estou com calor. De acordo com o princípio físico, ninguém está com calor, porque o calor não é uma energia armazenada no corpo, e sim uma energia que está sendo trocada em constante movimento devido aos corpos possuírem entre si diferenças de temperatura. Fique ligado com isso, pessoal. Calor não é propriedade interna do corpo, e sim uma energia em trânsito. Através desse princípio, podemos pensar que esse calor se propaga de três formas. Primeira, condução. Segunda, convecção. Terceira, irradiação.
Fabinho, o que é isso? Propagação de calor por condução. Um exemplo importante. Eu pego uma barra de ferro que está sendo aquecida. O que é que vai acontecer? Como essa barra de ferro é um sólido, será aquecida, o calor vai se transmitir de molécula para molécula até atingir a extremidade da minha mão. A minha mão fica quente. O que aconteceu? Um processo de propagação de calor por um tipo chamado condução. E o segundo processo, Fabinho, convecção. Como é que isso funciona? Imagine você aquecendo a água em um recipiente. A água que está embaixo recebe o calor, fica mais quente, menos densa, sobe. Lá em cima, mais fria, mais densa, desce. Então você forma uma corrente de convecção, ocorrendo o transporte de matéria. Qual é a dica, Fabinho? Que a condução não ocorre transporte de matéria, já o processo de calor por convecção, a matéria é transportada. E o mais lindo de todos, irradiação. O que é, Binho, irradiação? É o processo de propagação de calor que se dá através de ondas eletromagnéticas. Qual é a mais importante? A luz do Sol. A luz do Sol se propaga e chega até aos nossos corpos pelo processo de irradiação. Lembrando a meus alunos que a irradiação é o único processo na física que ocorre aonde? No vácuo, já que a condução e a convecção é um processo que necessita de um meio material. Então, podemos pensar duas situações básicas e importantes. A primeira, condução ocorre nos sólidos, convecção ocorre nos fluidos, nos líquidos e nos gases, e a irradiação ocorre através de ondas eletromagnéticas, luz visível, infravermelho, tá? Que são ondas de calor. Valeu, pessoal! Pois é, estudar física com Fabinho fica fácil demais. Acaba aquele mistério, aquele monstro sagrado. Eu não, gente. Aquele bicho-papão. Fabinho vem de lá e reduz tudo à compreensão e a entendimento. Acabou o primeiro bloco. E o segundo bloco vem aí recheado, cheio de conteúdos, informações, coisas boas, preciosas para você aprender. Só vou ali, mas volto já.